Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, que fica no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 30, glória a Deus, 35. Quem achou diz um amém? Aleluia. Marcos 4:35. Glória a Deus. Está dizendo assim: Jesus apazigua a tempestade. Aleluia. Só essa palavra que já nos conforta, né? Aleluia. E está dizendo: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa, aleluia, na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Pode se sentar. Essa passagem é bem conhecida, é um texto bem pequeno, né? Mas aqui vem dizer no texto que Jesus já vinha com aplicações, né? Parábola do semeador, da semente, do grão de mostarda, um teste teórico. E aqui, nesse texto lido, ele vai levar os discípulos para um teste na prática. Aleluia. E é onde que ele diz que passamos, aleluia, passamos para outra margem. Aleluia. Ele dá uma ordem: passamos para outra margem. Glória a Deus. Só que aqui, irmãos, vamos entender, naquele dia, que dia seria? Aleluia. Talvez um dia comum, aquele dia que você acorda, levanta, escova os dentes, toma um café, aleluia. Primeiramente faz uma oração, porque nós temos que priorizar a Deus. Acordou, faz uma oração, aleluia, agradecendo pelo fôlego de vida. É um dia comum, como qualquer outro, aleluia. Mas se levar para o entendimento naquele dia, aleluia, Jesus estando presente, não é um dia comum. Quando Jesus está na casa, não é um dia comum. O dia de hoje não é um dia comum, aleluia, porque Ele está presente. Deixa de ser um dia comum, aleluia, glória a Deus. E sendo já tarde, aqui chama a atenção, porque quando fala o texto, sendo já tarde, tarde seria para quem? Para o discípulo ou para Jesus? Tarde, aqui entendemos que seria para o discípulo, aleluia, porque muitas vezes é tarde para o homem, é tarde para a gente, é tarde para o médico, aleluia, é tarde para o doutor, é tarde para o médico operar uma cura, mas nunca é tarde para Deus manifestar o seu poder na minha e na tua vida, aleluia, glória a Deus. E disseram:
Disse-lhe Jesus, passamos. Quando ele diz passamos, ele dá uma ordem. Ele se inclui na embarcação. Sabemos que vai ter temporal, aleluia, mas ele está no barco. Ele diz, passamos para outra margem. E tem um ponto, ele afirma, aleluia, ele não tem dúvida de que ele afirma, passamos para outra margem. Vai ter vento, aleluia, conforme o texto lido, vai ter temporal, mas Deus garante que passamos para outra margem, nós iremos chegar no outro lado, aleluia. Entendemos que se ele chega e fala para os discípulos que haveria temporal, que haveria vento, talvez alguns deles poderiam desistir, não acatar a ordem de entrar no barco, mas Jesus não falou que haveria temporal. Jesus, quando nós nos entregamos a Jesus, em momento nenhum, não nos avisa que nós vamos passar por situações adversas. Aleluia. Ele não nos avisa que o inimigo vai se levantar contra nós. Ele não nos avisa que iremos passar pelo deserto. Aleluia. Mas ele afirma que ele estará conosco. Glória a Deus. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. E ele estando conosco, a vitória é certa. Podemos passar por temporal, podemos passar por crise, podemos passar por aquele momento mais difícil, que aquele seu amigo que estava do teu lado sumiu, aleluia, desapareceu, mas Jesus está ali, contigo, está do nosso lado, segurando nas nossas mãos. A qualquer momento é só clamar o nome dele, que ele está pronto a nos acudir, prontos a nos atender, prontos a operar o milagre da nossa vida. Aleluia. E no versículo 36 vem dizendo, glória a Deus, e eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também outros barquinhos. Aqui chama a atenção que está dizendo no texto que, deixando a multidão, levaram consigo no barco. Os discípulos deixaram a multidão e levaram Jesus no barco. Mas tem muita gente que está fazendo o contrário, diferente. Está levando a multidão para o barco, aleluia, e está deixando Jesus na areia. Está deixando Jesus do lado de fora do barco, aleluia. Ele não sabe que o barco sem Jesus vai naufragar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente assim. Tem muita gente que às vezes está marcado para vir na igreja, já está certo de vir na igreja, mas aí o que ele faz? Chega uma visita, chega um parente, chega um irmão, chega alguém da família e tira ele do foco. Que é quem? É Jesus. Ele vinha para a igreja, já tinha tomado banho, já tinha arrumado, já tinha pego a Bíblia, já estava quase saindo. Aí a multidão vem e intercede, aleluia. Aí a multidão tira ele do foco, aí ele fica em casa, ele desiste de vir, aleluia. Nós temos que tomar cuidado com essa multidão que tenta nos afastar do Senhor, aleluia. Isso é o inimigo. Na hora que a gente se prepara para vir na casa do Senhor, tudo acontece. Graças a Deus, aleluia, eu nem me preparei para vir aqui, aleluia, eu peguei o carro e vim, mas Deus que me trouxe, me livrando de acidente, me livrando daquelas motos que cortam tirando fino. Está um perigo, está um risco, está difícil de andar nesse trânsito. Eu vim, eu tomei a decisão de vir. E tem muita gente que toma a decisão de vir, mas quando ele dá o primeiro passo, a multidão o impede. Essa multidão, irmãos, é o inimigo. Nós temos que ficar de olho, porque o inimigo ele faz de tudo para nos desviar da presença. E quando a gente não vem a um culto, aleluia, é possível que no próximo culto também venha se esfriando, também deixamos de vir, porque ele vê o ponto fraco nosso.
É o quê? Eu vou naquela hora ali. Por quê? Porque eu chegando lá, ela vai me atender, ela vai fazer um café, ela vai me dar atenção, aleluia. Isso é obra do inimigo. Fica atento, porque o inimigo trabalha assim, ele trabalha no fracasso, ele trabalha na venda, aleluia, ele trabalha, aleluia, no nosso ponto fraco. Se alguém chega, aí você atende, faz o café, aleluia, e dá atenção, aí você mais um dia servir na casa do Senhor, adorar Ele, aí tu vai esfriando. Aí sabe o que acontece? A gente vai morrendo. Primeira morte é espiritual, aleluia, porque quando tu vem na casa de Deus, não vem na casa de Deus, a gente começa a morrer espiritualmente, aleluia, depois fisicamente, e consequência disso, eternamente, não lhe daremos o reino do céu, que quando negamos a Deus, aleluia, aquele lugar que está reservado no trono lá do nosso Pai, perdemos, não teremos direito, aleluia. Diz um glória a Deus, bate palmas a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E seguindo aqui, irmãos, pega a palavra comigo. Havia com eles outros barquinhos, e levantou-se um grande temporal de vento que subia as ondas por cima do barco. Aleluia, vamos entender isso aqui, de maneira que já se enchia de água, mas aqui o texto diz que já se enchia, não estava cheio. Por que não estava cheio? Já se enchia, mas não estava cheio, porque Jesus estava no barco, aleluia, porque Jesus conhece a capacidade do barco, Jesus já conhece a estrutura do barco, e Ele não dá, aleluia, nada que não conseguimos carregar, aleluia. Por isso que o barco não afundou, não naufragou e não se encheu. Ele já se enchia, mas aqui não afirma que ele estava cheio. Glória a Deus, aleluia. E quase já se enchia. E ele estava, interessante aqui nesse pedaço, irmão. Repete comigo. Ele estava dormindo na popa. Aonde que ele estava? Na popa do barco, sobre uma almofada. Aqui, irmãos, é interessante. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Glória a Deus. Vamos para a palavra, para entendimento. Vem no livro de Marcos, oh glória, aleluia, no capítulo 8, para a gente entender melhor. É segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 23. Vai levar um entendimento melhor. É a mesma passagem, está dizendo, versículo 23, e navegando ele, adormeceu. Aleluia. Olha como é que muda o entendimento. E navegando eles, adormeceu. Navegando eles quem? Eles, os discípulos. Adormeceu. Quem adormeceu? Jesus. Amém. Aleluia. Se a gente for para o entendimento aqui, aleluia, está dizendo que, navegando eles, está dizendo que os discípulos tomaram a direção do barco. E navegando eles, porque os discípulos, eles eram profissionais em pesca, conheciam de navegação. Então eles pegaram o volante do barco, pegaram a navegação à frente da navegação. Jesus dormiu. Então a gente entendendo aqui diz que toda vez, aleluia, pega essa palavra, aleluia, toda vez que a gente pega a frente de Jesus, aleluia, pega a frente da navegação, Jesus dorme. Aleluia. Aleluia. Toda vez que a gente toma nossa atitude, Jesus se cala, Ele não se move. Muitas vezes a gente vai receber uma bênção da mão de Jesus, da mão de Deus, aleluia, mas nós tomamos decisões próprias, decisões precipitadas, aí a bênção não é liberada, aleluia, porque nós passamos à frente de Jesus. Assim fizeram os discípulos, e navegando eles,
adormeceu. Jesus adormeceu. Porque Jesus viu que não precisava deles. Eles tomaram a frente da navegação. E toda vez que a gente tomar a frente de Jesus, Ele não vai agir. Aleluia. Ele vai parar o seu agir. Porque nós vamos interceptar o agir de Deus quando nós começamos a achar que nós podemos. Porque, aleluia, os discípulos eram catedráticos de navegação. Então, deixa comigo, Jesus, que eu levo. Deixa comigo, Jesus, que eu levo. Deixa comigo, você conhece. Às vezes você pensa, eu sou doutorado, eu fiz curso disso e daquilo, e se sente, aleluia, a última bolacha do pacote. Toma cuidado, não faça isso, aleluia. Entrega sempre a direção para Jesus. Aleluia. Porque vai ter vento, vai ter tempestade, vai. Mas Jesus está no barco e vai controlar. Observa que o texto não diz que Jesus dormia, tranquilo, sono profundo, aquele sono, sonolência. E as águas, em momento nenhum aqui está dizendo que as águas acordou Jesus. Mas os discípulos, eles estavam naquele desespero, que eles conheciam de navegação, eles conheciam de pescaria, eles tinham, aleluia, eles tinham prática do que estavam fazendo e achavam que eles poderiam conduzir aquele barco. E aí veio a tempestade. E aí eles tentaram por todos os caminhos regular aquele barco, manobrar aquele barco, mas o barco estava a ponto a naufragar. E eles se desesperaram. Aí, aleluia, aí eles foram para Jesus, foram buscar Jesus. Ô mestre, segundo o texto relata, não se importa que pereçamos, aleluia, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes a gente tem que, naquele momento de dificuldade, é o momento que você tem que ir para o quarto, porque a tempestade está acontecendo, aleluia. Mas Jesus apacenta a tempestade no momento que os discípulos clamam a Ele. Não se importa que pereçamos. Jesus se levanta imediatamente e dá uma ordem: aquieta-te para o vento, acalma-te, ordem de comando, em batalha espiritual, e o mar se acalma, e o vento se aquieta. Aleluia. O que entendemos aqui? Aleluia. Que existe vento, existe temporal, mas o homem tenta segurar aquilo ali e não consegue. E vai clamar a Jesus. Jesus vem, aleluia, naquele momento e repreende o vento, e o vento se aquieta, e o mar se acalma. Aleluia. Ali tinha tempestade, tinha vento, e o vento parou. Aleluia. O mar ficou, o mar continuou. Então o problema ali não era o mar. Aleluia. Entendemos ali que o problema era o vento, porque quando Jesus repreende o vento, o mar se acalma. O mar se acalma porque o vento saiu, o vento se aquietou e o mar fica calmo. Aleluia. Muitas coisas acontecem na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Não é porque é algo espiritual que acontece. E se nós não clamarmos, conforme os discípulos fizeram, clamaram a Jesus, Jesus veio e repreendeu. Aleluia. E o vento se aquietou e o mar se acalmou. Entendemos que muitas pessoas vêm nos atormentar. Muitas vezes é parente, é uma sogra, é uma mãe, aleluia. Mas o problema não está com ela, porque o vento saiu, aleluia, e o mar não ficou, o mar continuou. Muitas vezes o problema está, aleluia, não está na sua sogra, não está no teu filho, não está, aleluia, com mais companhia, não está em alguém da família que está tentando atormentar a tua fé. Aleluia. Muitas vezes, aleluia, o problema está no vento, aleluia, está naquela principado e potestade que tenta te atormentar sua mente, te articular a tua fé, para que tu fuja do propósito do Senhor. Aleluia. Nós temos que ficar ligados, irmãos. Aleluia. Porque o seu problema não vai acordar Jesus.
O seu problema não vai acordar Jesus. A sua tempestade não vai acordar Jesus. O temporal que tu vai passar não vai acordar Jesus. Aleluia. A crise mundial não vai acordar Jesus. Aleluia. Aquela enfermidade que você tem, aquele deserto que você está passando, não vai acordar Jesus. Mas quando você, aleluia, Deus falando, quando você abrir a porta do seu quarto e colocar-se de joelho, aleluia, conforme fizeram os discípulos, Jesus, eu não aguento mais, que socorre, aleluia, e você clamar a Ele de coração e de alma, prontamente Ele vai te atender, Ele vai te dar vitória, aleluia. Aplauda esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Observa que os discípulos, irmãos, eles fizeram de tudo. Eles tentaram com as suas experiências, com a força do teu braço. Não faça isso. Muitas coisas que a gente passa é espiritual. Depois que a gente começa a servir o nosso Deus, a gente começa a enfrentar a batalha. Jesus não falou que ia ter tempestade, aleluia. Quando você se batizou, ninguém falou que você ia passar por prova, aleluia. Ninguém falou que você ia passar por tempestade, porque de repente você nem, aleluia, não aceitaria Jesus, não aceitaria. Mas essa prova que a gente passa, quando a gente passa a seguir o Senhor, quando a gente passa aleluia, a seguir o nosso manual aqui, ó, a palavra do Senhor, aleluia, tudo começa a fazer o contrário, as coisas começam a ficar difíceis, aleluia, o temporal começa a acontecer, aleluia, vem deserto, vem, mas isso tudo, irmãos, aleluia, pega a palavra, isso tudo é para nos fortalecer. Isso tudo é para nos dar conhecimento. Isso tudo que nós passamos é para que nós ficamos fortes. Aleluia. Espiritualmente. Porque quando o inimigo vem, aleluia, você repreende o mal. Quando o inimigo vem, aleluia, na sua casa, que vem afrontar alguém da tua família, você ora, você clama e o inimigo bate em retirada. Ele não tem poder, porque você passa a ser luz. Você é luz e as trevas não têm poder sobre a luz. Aleluia. Pode bater palma, pode bater palma. As trevas não têm poder sobre a luz. Eu sou luz, você é luz. Tem escuridão. Se você chegar, aleluia, a escuridão bate em retirada. Aleluia. Tem um macumbeiro, aleluia, eu posso falar, porque não é crime. Existe um macumbeiro, estou falando mal, que faz mandiba, faz macumba. Mas se você chegar onde ele estiver, ele se curva, ele bate em retirada. Porque o nosso Deus é maior. Não é Deus de pau, não é Deus de ferro, não é Deus de madeira, não é Deus que tem boca, mas não fala. O nosso Deus é o Deus vivo, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que dá vida e tira a vida, aleluia. Glória a Deus. Deus tremendo, aleluia. Louvado seja Deus. Jesus, aleluia. Tem temporal? Tem. Tem vento? Tem. Mas fique tranquilo. Fique tranquilo que Deus está operando. Fique tranquila que Deus está te fortalecendo. Fique tranquila que Deus está visitando a nossa casa. Fique tranquila que Deus está operando, aleluia, naquela área mais frágil que você tem orado, aleluia. Deus tem atendido. Fique tranquila que Ele está vindo com resposta. Fique tranquila que Ele é um Deus fiel. É um Deus que sua palavra, uma vez lançada, ela não volta antes que se cumpra o seu propósito. Aleluia, vai recebendo, porque Deus já está operando, aleluia, aleluia. E o que Mateus capítulo 18, verso 20 diz: quero dois ou três, eu e meu nome estarei entre eles. Deus está presente nessa casa, Deus está presente, está operando, aleluia, aleluia, Ele está operando, aleluia, porque os discípulos quando clamaram, Deus, Jesus, não se importa que perecemos, automaticamente Jesus se levantou e repreendeu o vento
e o mar se aquietou. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Jesus repreendeu o vento e o mar se aquietou. Aleluia. E houve uma grande bonança. Agora, o interessante aqui, meu irmão, para a gente finalizar. Glória a Deus. Foi Deus mesmo que mandou aqui. Aleluia. Bate palma, meu Deus. Bate palma. Palma. Pastora Cláudia, foi Deus mesmo que me mandou aqui. Aleluia. Aqui nessa passagem, no finalzinho, está dizendo que o mar se aquietou. Glória a Deus, Deus te abençoe. E houve a grande bonança. Santo Deus, aleluia. Mas o interessante aqui, o texto está dizendo no finalzinho, glória a Deus, aleluia, que os discípulos ficaram pasmos, porque a atitude de Jesus, quando eles chamaram Jesus, mestre, não se importa que pereção, Jesus automaticamente, aleluia, com a voz de comando, aquieta-te, cala-te. Você vai passar por dificuldade. Você vai passar, todos nós vamos passar por dificuldades, por deserto, por vento. Mas o mais interessante é que tudo que iremos passar não vai ficar na nossa mente. A única coisa que vai ficar na nossa mente é o finalzinho. É o que o discípulo falaram aqui. Quem é este? Que até o mar, aleluia, e o vento lhe obedece. Eles não lembraram o que eles passaram, a tempestade não afetou a mente deles. O que o texto quer dizer com isso? Aleluia, que quem tem Deus no coração, quem tem Deus na sua mente, que é cheio do Espírito Santo, vai passar por vento, vai passar por tempestade, aleluia, vai ficar até com marcas, mas depois você vai falar, você vai glorificar a Deus, porque lá no finalzinho, Deus vai te dar vitória, por tudo que você passou. Você não vai lembrar da dificuldade, você não vai lembrar do deserto, da seca lá no deserto, você não vai lembrar das águas que te cobria, você não vai lembrar de nada que passou, você vai lembrar daquele momento de mais, aleluia, aquele momento mais agradável, que Jesus está te dando a vitória, Jesus está repreendendo o vento, que Deus é esse que eu sigo, que eu não conhecia. Aí você se alegra, você fala, eu poderia estar servindo esse Deus há muito tempo, eu perdi tempo, eu estou já, aleluia, no meu caso, eu já estou de idade avançada, eu vou servir Deus agora, eu poderia estar servindo Deus lá com meus 20, 15 anos, eu neguei a Ele, aleluia, mas sempre há tempo para todas as coisas, conforme diz a palavra, aleluia, sempre temos chegado a Deus por isso, porque Deus tem tempo para tudo, aleluia, mas nesse momento, irmãos, a gente não vai lembrar dos problemas que passamos, a gente vai lembrar, foi o que Jesus fez, que repreendeu o vento e o mar, e houve uma grande bonança. Que Deus é esse que servimos? Que Deus é esse que eu e a minha família servimos? Que Deus é esse que você e sua família serve? É o Deus verdadeiro, é o Deus que opera milagre ontem, hoje e continua operando, aleluia, glória a Deus. Irmão, aqui eu enterro a palavra, glória a Deus, aleluia, aplauda esse Deus maravilhoso, glória a Deus. Eu agradeço minha pastora com a oportunidade, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Grande Deus! Deus, aleluia! Oh, Pai querido, glória a Deus, aleluia! Pai, usando teu filho, glória a Jesus, aleluia!